Eu pretendia saltar para o próximo texto de Mateus, mas não deu. Alguns detalhes ardeu o meu coração nesse domingo na nossa ceia, principalmente com relação à imagem de uma mão segurando o pão e o vinho no nosso telão. Claramente era pão fermentado que estava lá. E o pão servido na nossa ceia também tinha fermento. O filósofo Platão, nos seus escritos sobre o outro filósofo Sócrates, desejou mostrar a humildade do Sócrates quando ele disse: "Eu sei que sou mais sábio do que esse homem, pois ao menos sei que nada sei. Só sei que nada sei. E quanto mais aprendo, mais percebo que eu não sei nada." Então, manos, diante da infinitude do reino de Deus e diante dele, é bem assim que nós devemos estar. O meu intelecto e a minha inteligência têm limites com relação a Deus, mas a minha intuição em fé não tem limites. Se for fé dada por Deus, não pode se conter a limites. Por isso é que Jesus fica indignado com o entendimento dos seus amigos. Fé é feito da matéria-prima da eternidade. É a certeza das coisas que não se veem e de fatos que nem existem. É o que diz Hebreus 11. Vejam a indignação do Senhor. Ele diz: "O que acontece com vocês? Não vos lembrais? Quantos cestos vocês colheram e quantos sobraram? Vocês não compreendem ainda? Ah, não tem pão. E nós esquecemos de trazer o pão." Esse não é o problema. Não foi antes e não é agora. E Jesus diz: "Eu já saí da temática do pão e agora eu estou no fermento. Parem de pensar no pão." E olha, manos, no encontro passado eu lhes disse sobre o significado do fermento, do pecado que vai tomando conta de tudo, levedando a massa. Esse foi um primeiro exemplo. Mas espera aí, para fazer pão nós precisamos de fermento, senão eu serei para sempre um fabricante de macarrão e não de pão. O fermento, queridos, não existe para o pão. O fermento existe como um fenômeno em si mesmo. E ele tem uma quantidade enorme de aplicações. O fermento tem aplicações positivas também. Não é só pecado. Jesus disse: "O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado." Está lá em Mateus 13:33. É como acontece, com a expansão do sal. Como é a expansão da luz. Percebem que as analogias são tanto positivas como negativas? É como Paulo usa. Paulo fala do velho fermento e do novo fermento. No velho fermento, ele fala de um inchaço de hipocrisia e de corrupção. E no novo fermento, não é inchaço artificial de nenhuma natureza, mas esse fermento carrega a devida expansão da pureza a Cristo Jesus. Portanto, queridos, a palavra fermento tem polos negativos e polos positivos. A diferença é que Jesus está dizendo: tomem cuidado, vede, guardai-vos. De qual fermento? Dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Ele diz: prestem atenção. Se vocês não conseguem ver o óbvio aqui na minha presença, imaginem só quando eu me for e vocês ficarem sozinhos diante da religião, cheia de dogmas, cheia de preceitos, cheia de fermentos velhos dos rituais vazios e sistêmicos. E vocês com essa miopia espiritual diante de mim, vocês serão presas fáceis para a religião cheia de fermento velho. Vocês serviram pães do fermento novo, em espírito e em verdade, mas não conseguem discernir comigo aqui. Imagine semigo aqui, Ele diz: cuidado,
Se Jesus tivesse dito, cuidado com a sutileza, com as astúcias penetrantes e pervasivas religiosas dos fariseus, dos saduceus, ele estava dizendo exatamente a mesma coisa. Mas ele resume na palavra fermento, só isso, que vai pervadindo para o mal, para a corrupção, para a perversão religiosa, que fazem a coisa ter cara de boa, mas não é. Parece ser natural, mas não é. É só fermento velho, é só inchaço. Tem que lavar as mãos, tem que ser macarrão duro, sem fermento, senão Deus não aceita. Senão Deus manda uma maldição, senão Deus fica bronqueado, senão Deus vira inimigo, Deus fica bravo. Deus se ira porque tinha que ser pão ázimo, macarrão duro. Os fariseus são assim, falando em Deus o tempo todo, mas que Deus. Falando em doutrina o tempo todo, mas que doutrina. Os fariseus falavam em santidade todo o tempo, mas que santidade. Falavam em separação do mundo perverso e maligno. Eles queriam ficar distantes, se mostrarem diferentes pelas roupas que usavam, pela cara brejeira e enrugada de jejum que faziam semanalmente, pelas horas marcadas de oração que faziam em público como ritual de agrado a Deus. Eles criaram uma casta de entes fermentados, de puritanismos cheios de juízo. Eles criaram um apartheid, uma santidade de conveniências e de vitrine, mas havia muita mentira naquilo. Era só inchaço da religião. É a religião do eu acho que, tudo em nome de Deus, defendendo Deus. Eles eram policiais do ritual sagrado. Vocês não lavam as mãos para comer? Vocês comem pão com fermento? A analogia que Jesus faz aqui é devastadora, porque isso contrasta com a vida em espírito e em verdade. Então, queridos, tudo que a minha inteligência elabora pode ser fermento do mal, enquanto a fé sem limites é gentilmente assimilada na santidade do entendimento, num fermento novo do reino de Deus. Os fariseus estavam reféns no cárcere do não pode usar nem algodão para entrar no lugar santo, senão Deus mata. E se ele não matar, a gente mata, porque Deus não aceita. Isso era da lei mosaica, mas eles levantaram um altar a esta lei. E vamos combinar, o Santo dos Santos naqueles dias estava vazio, não tinha nada lá. A Arca da Aliança não estava lá. Mas eles mantinham um fermento que não tinha mais sentido algum. Até porque Deus não estava mais lá também. Tanto é que Deus ficou um bom tempo como a voz do que clama no deserto, lá com João Batista, lembram? O fermento dos fariseus representa todos os meus preceitos religiosos para tentar agradar a Deus, nos meus próprios altares, nos meus preceitos e saberes intelectuais limitados, em contraste com a fé de fundamentos no Evangelho de Cristo, que é doce, que é suave, que é temperante, que é longânimo, que é paciente, que é amoroso. A repreensão de Jesus é: parem de pensar no pão. Eu estou falando do fermento. Eu não pedi para vocês trazerem pão algum. Eu peço fé de vocês. É a voz de Jesus que ecoa no universo. Não tem mais véu. Todo mundo pode entrar. E ainda que entre sem lavar as mãos, ainda que entre com roupa contendo algodão, não morrerão. Serão recebidos pela minha graça. Se entrar pelado ou com algum fedor, sem banho, não morrerão.
mas conhecerão a graça de ficarem vivos. E quando voltarem outras vezes, constrangidos por este amor, estarão cada vez melhores, apresentáveis. Não para viverem preceitos e exigências religiosas, mas como prova de santificação, de estímulo natural, cheirosinhos, de roupinhas simples da graça, mas não como uma condição imediata de sacramentos. Isso foi do fermento velho, agora é em espírito e em verdade. É pão com fermento, sim, mas o bom fermento das boas novas do Evangelho de Cristo, aleluia, leve, macio e sem peso para carregar, sem a dureza do macarrão cru. O nosso pão na ceia tinha fermento, sim, e todos nós comemos bem. Deus os abençoe.